Muita gente tem o colesterol acima de 200, 250. E daí? Não tem problema nenhum. Quanto mais eles baixam o nível ideal, né? Mais vende o remédio. Se eu falar para você, ó, 150, você já está com colesterol alto, vou te passar uma estatina. Sendo que abaixo de 150 já causa até demência. E aí, o que eles fazem? Vão cada vez falando que está, né, baixando mais o nível máximo para poder vender mais remédio. E o cálcio que tem nos alimentos, porque o cálcio a gente nem precisa suplementar, já tem nos alimentos, né? Ele não vai dar esse problema, porque é fisiológico. Você come os vegetais que são ricos em cálcio, não vai dar esse problema, desde que você não tenha inflamações no corpo. Se você está com o corpo inflamado, pode sim ter depósito de cálcio. Ou você tá, ou também, no caso de a pessoa está fazendo o protocolo Coimbra, porque aí são altíssimas doses de vitamina D, tem que tomar K2 junto, mas aí tem que dar uma maneirada no cálcio. Mas são, né, situações de exceção. A grande maioria das pessoas se alimenta normalmente, adquire o cálcio, desde que seja uma alimentação boa, né? Não vai comer fast food que você não vai absorver, não vai ter nada de nutriente lá. Mas tem que comer os vegetais, folhas verdes, escuras, que tem bastante cálcio lá, né? Então, o cálcio dos alimentos não vai causar esse problema, mas você não pode estar inflamado. É importante salientar que os parasitas se alimentam de vitaminas, minerais, aminoácidos e hormônios. Então, por exemplo, você está tomando uma estatina, ela já está depredando sua B12. Você tem um parasita, o Ascaris lumbricoides, também está comendo, né, a vitamina, porque você está suplementando, muitos suplementam e não sobe. Então, já ajuda os dois. E tem gente que nem suplementar, porque o médico é capaz de te dar uma estatina, não dar uma coenzima Q10, pelo menos para compensar um pouco, porque a via que forma o colesterol é a mesma que forma a coenzima Q10, né? E o que é? O que acontece? Diminui ainda mais tendo parasita. E o próprio parasita já causa inflamação. Então, é tudo junto, né? Esse ciclo aí de inflamações aí, subclínicas, vem de vários setores, né? A formação da glutationa, por exemplo, nós precisamos de selênio. Para fazer a metilação, que é uma das fases de detoxificação do fígado, que a gente já falou. Então, na metilação, a gente precisa da B6, que é o peridoxal 5-fosfato, a gente precisa da B9, que é o metilfolato, e da B12, que é a metilcobalamina. Fora os aminoácidos, a metionina, a colina, tudo isso a gente precisa. Se esses cofatores, sem eles, as reações bioquímicas não ocorrem e geram disfunções, ocasionando inflamações, né? Ou ao contrário, um origina o outro. Inflamação causa disfunção. Perdeu a função, não tem mais resposta, não tem metabolismo no seu corpo. Então, por isso que é tão importante fazer essas limpezas e desparasitar, para começar a funcionar direito, né? Seu corpo entrar em homeostase, em equilíbrio. E o cálcio tem que estar aonde, gente? Aonde que é o lugar do cálcio? Nos ossos e nos dentes. Por isso que a vitamina K2 é a vitamina mais anticária que existe, porque ela leva o cálcio para onde deve ser, ossos e dentes. E se o cálcio não tiver aí, ele pode estar, por exemplo, nos rins, formando pedras de oxalato de cálcio, podendo entupir o uréter. E pode ocasionar aquelas pedras tão dolorosas do rins. Pode estar nos olhos, ocasionando catarata. Pode estar nas coronárias, ocasionando infarto, né? As placas ateromatosas que entopem suas artérias. Pode estar lá no fígado. Pode estar nas cartilagens articulares, tá? Nas articulações. Provocando o quê? Provoca um negócio que chama condrocalcinólise, que acelera o desgaste das articulações. Deposita cálcio aqui, você pensa que é bom para o osso? Não, tem que estar no osso, não na cartilagem. Na cartilagem a pessoa fica dura, né? Fica dura, não tem mais movimento. E vai desgastando as articulações.
Então, olha como que é importante o cálcio ser direcionado para o lugar certo. E a estatina, ela depreda a vitamina K2, que é ela que direciona. Olha quanta coisa, quanto efeito colateral que esse tipo de remédio tem. Só não tem para os bolsos da indústria farmacêutica. Ela gosta bastante desse remédio, né? Então, as inflamações, na realidade, elas são necessárias, tá? Quando a inflamação aguda. Porque, num caso, você machucar, cortar, né? Quebrar, né? Quebrou a perna, quebrou o braço, vem uma inflamação. Mas por quê? Porque ela gera depois a regeneração. Inflama, causa rubor, calor, tumor, perda de função, inflama e regenera. A inflamação gera um estresse oxidativo, mas após gerar essa resposta inflamatória, o corpo se reconstrói. Isso é uma inflamação aguda. Agora, a inflamação, quando for crônica, que é o perigo, gera o perigo. Né? Uma inflamação sempre é necessária para o corpo quando acontece alguma coisa aguda. É fácil detectar, porque vai ter, como eu falei, vermelhidão, inchaço, perda de função, né? Fica que nem um abscesso, mas depois acaba se regenerando. O problema é quando a inflamação se perpetua, se cronifica, fica anos e a pessoa não sente, tá? Elas são assintomáticas. E essa inflamação subclínica crônica, ela é derivada do quê? Por que que dá? Açúcar, né? Aquela má alimentação. Glutamato monossódico, né? Que tem no miojo. Agrotóxicos, pesticidas, toxinas ambientais, fumo, estresse, poluição, xenobióticos, os xenoestrógenos, bisfenol, parasitas, eles liberam toxina, liberam amônia, que dá inflamação. Eles mesmos, né? Eles mesmos que parasitam e soltam toxinas para você ficar com menos imunidade ainda. Tá? E os desequilíbrios hormonais também. E o pior é que não tem sintomas, e a pessoa fica anos com isso daí, quando chega num ponto que o organismo está explodindo, que ela vai ter um infarto, que ela vai ter um câncer, que ela vai ter uma doença autoimune, e aí é difícil recuperar, né? Hoje mesmo a gente estava conversando aqui com a Bá, né? Nossa pagiadora aqui que está trabalhando com a gente, ela estava contando de uma pessoa que ela conheceu que, né, se alimentava muito mal, tinha hábitos muito nocivos e tudo, e acabou falecendo. Pega o coronga, não tem imunidade nenhuma, né, que o coronga dá para... Eu tive, a Cláudia teve, um monte de gente teve, está numa boa. Mas tem gente que não resiste. Por quê? O organismo já está tão debilitado por dentro, sem imunidade nenhuma, intestino inflamado, com desbiose, não vai suportar mesmo. Isso também pode gerar outros tipos de doenças, como câncer, né, como eu falei, e vários tipos, tem mais de 200 tipos de doenças autoimunes. E isso daí, todas essas citocinas pró-inflamatórias, que são proteínas de disparo do nosso organismo, são reações no sistema imunológico, acabam por danificar qualquer órgão ou sistema do nosso corpo, né? Criando danos para as artérias, articulações, sistemas hormonais, neurônios, células, tecidos, glândulas, órgãos como o intestino, como o fígado, né? Em 55% de casos de pessoas com inflamação crônica subclínica, a morte é súbita. E aí a pessoa fala, mas o médico falou que eu não tinha nada, ele só me deu um remedinho lá para pressão, que é básico, um remedinho para o diabetes e uma estatina, né? Porque a estatina não pode faltar do kit veneno. A estatina tem que ter, porque senão, né? Cadê o lucro da indústria, né? Então, o corpo vai ativando uma cascata inflamatória para fazer, né, essa regeneração, mas quando vem de anos, de muito tempo, não consegue mais fazer. Tá? Você bloqueando, você limpando, tirando o que está te danificando, como os parasitas, né? Com um fígado inflamado, que o fígado inflamado não vai detoxificar, não vai fazer a detoxificação. E sem o detox do fígado, essas citocinas inflamatórias ficam circulando no seu corpo. E o intestino, que está com a parede toda aberta, não está filtrando nada, não está te protegendo nada. A barreira
os enterócitos, a parede do intestino, é uma barreira. Se ela está aberta, como que vai te proteger?